nós vamos pintar narcisos. E a palavra de hoje está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui nós temos o risco, são narcisos, e eu vou fazer aqui nesse pano que eu já tenho um acabamento. Olha que lindo acabamento. São florzinhas, narcisos. Eu não sei quem fez, eu não tenho gráfico, tá? Mas eu vou postar uma foto no Instagram e quem consegue copiar assim, pode tirar de lá. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br, ou na descrição do vídeo tem um link lá que vai direto para o risco. O risco da pintura, tá? Não o gráfico do crochê. Nós vamos começar pelas folhas. Eu vou usar o verde pinheiro, o verde pistache e o branco. Eu vou fazer essas folhas aqui que estão sobrepostas e tem essa que tá dobrada. Eu gosto de começar sempre por aquela que ficou por baixo, que seria essa aqui, ó. Aqui. Tá por baixo, fica escurinho. Aquela regra básica. Aqui também, ó, ficou por baixo da flor. Então fica escurinho. Se você seguir essa lógica de colocar sempre o tom mais escuro no lugar onde o elemento está por baixo, você não vai errar numa composição de luz e sombra simples. Olha como ficaram as sombras aqui e aqui embaixo. Tô colocando, vou puxar desse lado aqui até embaixo. Os espaços que sobraram eu vou preencher com verde pistache. Isso vai dar uma iluminada. Aqui, ó, pontinha. Venho sumindo com pistache. Na folha do narciso pode até ficar meio riscadinho, porque é uma folha muito parecida com a folha da orquídea. O jeito na folha da tulipa, no jeito de pintar. Mas a gente pode colocar assim a cor que a gente quiser, você sabe, né? Você pode pintar com o verde que você tem. Mas sempre um detalhe a mais, uma luz, uma sombra, vai dar uma riqueza no trabalho. Pronto, essa folha aqui a gente já definiu. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. O branco vai ser a luz. Então, ele sempre vai ficar em cima daquela cor mais clara. Eu não devo trazer o branco em cima do verde pinheiro. E ele não precisa estar em toda parte, mas eu vou colocar aqui só para mostrar para você. Agora que a gente já fez esta aqui e esta aqui são da mesma forma. Eu vou colocar a sombra aqui, vou puxar a sombra aqui desse lado e vou colocar a luz na parte de cima. Essa daqui eu vou deixar ela totalmente escura, porque ela tá lá por trás, tem vários elementos na frente dela. Então eu vou colocar só mesmo o verde pinheiro. Pronto, já fiz essa daqui também. Agora eu vou fazer a dobrada. E que tá por cima de todas as outras, tá na frente. Primeiro, com o verde pinheiro, eu vou separar aqui a parte da dobra.
Essa folha foi e voltou pra cá, ela dobrou pra frente. Então, essa parte aqui é que vai ficar escurinha, ó. Aqui tem que passar um clarinho. Vou puxar esse escuro pelo meio, considerando que ela tá em cima dos outros elementos. Agora, eu vou colocar o pistache dos dois lados. Aqui e aqui. Não vou deixar assim listrado, então eu tenho que dar uma misturadinha. Ficou bem claro, então eu vou pôr mais um pouquinho do escuro. Agora, essa ponta, você viu que aqui tá por cima desse, aqui tá por cima daquele. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra no meio, porque aqui também, ó, tá por cima dos dois lados. Agora, eu vou preencher o restante com o pistache. E um pouquinho de branco nas bordas, no lugar onde tá por cima. E aqui com bastante cuidado, ó, começa bem na pontinha, passa por cima e termina aqui. Aqui também, olha que aqui eu trabalhei com a tinta nessa posição e ali eu vou trabalhar com a tinta nessa posição. Esse cantinho aqui, esse pincel tá meio grande. Então, eu vou pegar o pincel 0. Porque essa viradinha aqui, ó, é muito importante. A tinta clara vem aqui e faz isso aqui. Tem que ficar uma pontinha bem fininha ali. Se ficou branco demais, volta com um pouquinho do pistache. Se você passou em cima do escuro total, volta com um pouquinho do pinheiro. Pronto, bem dobradinha. E é assim também que eu vou fazer a outra dobrada que tem do outro lado. Agora eu vou dar uma adiantada nas folhas e eu já volto mostrando para você todas elas pintadas, para você conferir e poder fazer o seu. Olha só como ficaram as folhas. Percebe que aqui eu coloquei a luz sempre para esse lado, uma folha em cima da outra. Então, a sombra, 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 luz, luz, luz. Aqui, áreas escuras. Aqui, a dobrinha. Acho que você vai conseguir fazer com facilidade. E agora eu vou fazer aqui, já fiz um pedaço do cabinho e vou fazer esse outro cabinho. Eu vou usar o verde pistache, o pincel número 6, aparadinho assim, na largura do pincel. É um cabinho assim meio gordinho. Assim. Isso daqui também é verdinho. Então, já vou pôr o pistache. E agora eu vou pegar o verde pinheiro só um pouquinho de um lado. E eu vou colocar esse verde pinheiro do lado de cá. Nossa, agora vai ficar complicado. Se fosse o lado de lá, seria bem fácil. Mas eu quero pôr desse lado aqui. Eu vou trabalhar com o pincel assim, ó. Mas o pincel tem que estar muito aparadinho, para você trabalhar com ele nessa posição, sem borrar para fora, ficando na linha. O ideal seria trabalhar com ele aqui, ó, nessa posição. Não vou me torcer, mas já coloquei ali a minha sombra. E aqui, nessa parte, eu vou pôr a sombra um pouquinho maior do lado de baixo. Eu vou pegar o meu pincel 0, o branco, e vou fazer em cima do verde pistache aqui uma linha. Olha, aqui deu uma falhada, não precisa ser uma linha contínua, não. E um pouquinho aqui, para iluminar. Agora, partindo para as flores, vou começar aqui pelo botão
e eu vou preencher com o branco. Eu vou usar o cinza chumbo e o azul ardósia. Acabei de preencher de branco, ó, nada de tinta, e ainda eu vou tirar o excesso aqui no pratinho. Vou colocar desse lado aqui, ó, um pouquinho de sombra, bem em cima da linha. Esse é o cinza chumbo. Agora eu vou colocar aqui, ó, no meio, voltando uma marquinha também. Mais um pouquinho, no meio de lá vindo, sem encontrar. Você viu que metade da tinta ficou aqui. Agora eu peguei um pouquinho do azul ardósia, muito pouquinho, e vou fazer uma ligeira sombra. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Depois que secar, a gente vai fazer uma luz seca aqui no lugar onde está o branco. Essa flor, ela tem branca, tem amarelinha, mas eu escolhi fazer o branco porque eu já tenho os sininhos aqui amarelinhos, então eu quero fazer branco aqui para destacar. E esse miolo da flor branca é muito lindo. Agora eu vou preencher com o branco essa flor aqui, só a parte das pétalas. Eu já preenchi a flor, agora eu vou trabalhar com o cinza. Da mesma forma, aquela isca. E o cinza vai fazer a sombra. Olha aqui. Aqui, ó, tá por baixo. Esta tá por baixo daquela. Então, vai ficar um pouquinho mais escurinho. Agora, essa pétala aqui, ela tá por trás daquela. Aqui também vai ficar escurinho. Ela tá por trás desta. Então, aqui também vai ficar escurinho. Ela tá por baixo dessa parte do miolo, então aqui também vai escurinho. Só ficou mesmo branquinho aqui, tá vendo? Eu vou colocar agora um pouquinho de sombra nesta e nesta, que estão por trás. Essa flor, ela tem 6 pétalas e são 3 por cima, 3 por baixo, igual o lírio, amarilies, todas têm essa forma. Então, sempre você vai, a não ser num caso muito espetacular, quando a pétala se torce, a natureza tem dessas coisas, mas aqui sempre vai ser assim. As que estão por trás, leva um pouquinho de sombra ali. Aqui tem um risquinho, então eu vou colocar assim, ó, um pouquinho e não chega a atravessar. Aqui você pode até fazer assim, ó, são algumas nervurinhas, mas é a coisa muito discreta. Estas que ficaram por cima, a gente vai colocar um pouquinho de sombra aqui, porque elas estão por trás do miolo também. Você viu que eu tô trabalhando com pouquíssima tinta, porque a flor é branca. Se você encher muito de sombra, vai ficar escura. Ó, agora puxo aqui esses pontinhos, esse risquinho. Vou fazer aqui, ó, uma nervurinha. Isso daqui, depois que a gente for fazer a luz seca, praticamente ele vai quase sumir, vai ficar só um detalhezinho. Eu vou lavar o meu pincel, vou pegar agora aquela pinceladinha de azul ardósia. Se você não tem o azul ardósia, você pega uma pincelada de azul caribe e põe uma pontinha de púrpura. Eu vou colocar esse azul caribe assim em alguns lugares. Um pouquinho aqui, eu vou colocar aqui, ó, nessa pétala que ficou por trás,
crescendo aqui no lugar onde eu já tenho cinza. Aqui eu vou colocar aqui, ó, desse lado, um pouquinho, puxando pra dentro. Esse é um detalhe. Aqui também, ó, aqui eu vou colocar dos dois lados. Que eu tô colocando além desse lugar que é a sombra, eu tô colocando assim de forma aleatória. Só porque eu quero que conste um pouquinho do azul aqui. Ó, aqui eu acho que já chega. Adiantando, eu já vou construir essa parte de fora dessa daqui também, seguindo o mesmo processo. Olha, aqui eu já fiz, coloquei um pouquinho do azul aqui, 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 aqui e aqui, aqui e aqui. Agora eu vou fazer essa parte branca daquela outra ali de cima que tá de perfil. Primeiro eu vou encher de branco as pétalas. Essa aqui eu vou fazer junto com você. Ó, primeiro, estas duas estão por trás. Então, um pouquinho de sombra, pontinha. Vou puxar um pouquinho de sombra, vou puxar um pouquinho de sombra aqui. Agora, esta aqui que ficou por trás também. Pontinha, vou puxar um pouquinho aqui. Esta aqui tá por trás do cálice, tá por trás daquela dali, mas ela tá por cima desta. Eu vou puxar um pouquinho de sombra aqui, ó. Esta eu fiz uma dobrinha. Então, eu vou pôr a sombra aqui atrás da dobrinha. Um pouquinho aqui bem em cima do risco, esfumando pra dentro, pra cima da dobra. E aqui, ó, essa área também vai ficar escurinha, porque tá por trás. Essa daqui, você viu que aqui é o copinho. Vou pôr um escurinho aqui. Agora, eu vou puxar em cima do risco. E eu vou esfumar pra trás, ó. Passei o risco com a tinta e tô esfumando esse risco pra trás. Aqui a mesma coisa. E agora, aqui, ó, a pontinha. Isso aqui tem que sumir, tá? Faz assim, vai sumindo. Pronto, lavo meu pincel, pego uma pinceladinha, já sujei o prato todo aqui na beirada, com azul ardósia. Vou colocar um pouquinho aqui, vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Como eu disse, eu tô colocando aleatório. Ó, vou pôr um pouquinho aqui pro lado direito do risquinho. Vou pôr aqui. Acho que vou pôr um pouquinho aqui também. Assim. Agora que a parte branca tá pronta, nós vamos fazer essa. Vou aproveitar que tô aqui, já vou fazer esse copinho aqui. Eu vou colocar no copinho mesmo amarelo ouro. E vou deixar no meio ali, ó, um buraquinho. Vou colocar uma pincelada de branco aqui. E vou dar uma esfumada, vai fazer uma luz. Pouco mais de branco. Vou empurrando pra fora esse branco. Olha como ele vai ficando. O pincel tá só sujinho. Eu vou fazer uma pequena... Ó, meu pincel tá sujinho, eu não peguei tinta, só tô limpando ele aqui, ó, pra cima da parte branca da flor. Agora eu peguei tinta só de um lado. E eu vou fazer aqui, ó, uma linha, duas linhas,
3 linhas. Dou uma esfumada. Ficou parecendo? Muito pouco, né? Mas depois que secar, que a gente for realçar a luz, vai aparecer melhor. Aqui, ó, uma linha aqui, uma linha no meio e outra linha aqui. Mas não é para ficar só riscadinho. Você põe a tinta e dá uma limpada com o pincel. Aqui, ó, bem nesse ponto, eu vou pôr um pouquinho mais do escuro para dar um pouquinho mais de sustentação aqui, um pouquinho mais de profundidade. Ó, eu tô seguindo exatamente o lugar onde eu já tinha sombra. Só fiz um pouquinho mais profundo. Agora eu vou preencher esse restante aqui com amarelo ouro. Peguei um pincel número 2, que tá gastinho e aparadinho, caramelo. Eu vou colocar aqui, ó, dentro desse espaço que eu tenho separado. Dou uma puxadinha pra fora, mas é uma amassadinha, tá? Não é pra fazer uma linha, não. E agora eu vou fazer aqui, ó, nessa beiradinha, apertõezinhos. Eu coloco o pincel lá e venho apertando aqui. Não vai ficar um contorno, vai ficar assim uma coisa meio irregular. A ideia é essa, porque se você fizer com zero, você vai fazer um contorno bem certinho e não é para fazer. Então, se você vem pegando tinta e colocando sem ajeitar, vai ficando assim, ó. Você viu que eu coloquei exatamente em cima do risco? Agora eu vou pegar um tiquinho de sépia e vou colocar aqui dentro. Ó, pinceladinhas. E para finalizar, um pouquinho do amarelo ouro, eu vou fazer aqui, ó, um contorninho, porque o sépia tá por dentro. O pincel tá sujo de amarelo, peguei um pouquinho do branco. Aqui também é uma encostadinha de pincel. Não tenta puxar, porque o espaço é muito pequeno. Então, você só faz uma encostadinha. Pronto, esse daqui tá pronto. Agora, nós vamos para o miolo da flor do meio. Primeiro, eu vou colocar o amarelo ouro aqui, ó. Deixa essas pontinhas assim, bem irregulares. Se você gosta e aproveita as aulas do canal Sonalu Pinturas e gostaria de apoiar o canal financeiramente, entre na minha página, que lá tem as informações. Se as aulas são relevantes para você, eu fico grata. Agora que eu preenchi com amarelo, eu vou colocar aqui no miolo o sépia. Não enchi muito, preenchi bem lisinho. Lavo meu pincel e volto aqui, ó, na beiradinha, fazendo isso aqui. Você viu que tem uns risquinhos para fora lá no desenho? Aí você faz só com essa sujeirinha que você consegue tirar. Se você preencher muito aqui, vai ficar muito escuro. Então, não vai dar certo. Deixe bem liso aqui, assim. Pronto. Depois que você fez isso, vai pegar o pincel zero, ainda tá molhado, com o amarelo ouro. E você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, 2. Tá vendo? Só isso. E deixa, não arruma, não. A beiradinha, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu fiz aquela outra. Pego com o pincel 2 e vou colocando em cima do risco.
Uma hora vai ficar mais gordinho, uma hora vai ficar mais fraquinho. E você vem colocando. Quanto mais irregular ficar isso daqui, mais bonitinho vai ficar. E esse tá pronto. Ele tá bem de close, bem de frente. Agora nós vamos fazer o outro que tá um pouquinho só de perfil. Esse miolo aqui eu vou preencher inteiro com amarelo ouro. Agora eu vou pegar um pouquinho do pistache. Você viu que tem aqui umas bolinhas, né? Eu ponho aqui um pouquinho pra fora. E vou fazer isso aqui. Só vou puxar pra fora fazendo um sinalzinho esverdeado. Como se fossem linhas. Como não, né? São linhas. Tá, agora o restante... Eu preencho o restante, que é um espaço muito pequeno, com sépia. Lavo meu pincel. Aqui eu tenho uma pequena divisão dos dois lados. Então, eu vou puxar um pouquinho desse sépia aqui, ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Posso puxar aqui também. E aqui assim também. Aqui vai ficar com pontinhas assim. Sujei o pincel. Tá vendo aqui essa entradinha? Eu vou colocar um pouquinho de sujeirinha de sépia. Ó, tô sujando de novo. Sujando o pincel aqui onde tinha aquele sépia. Tenho esse fundinho, não é reto. Faça esse movimento e aqui faça esse. Agora o pincel zero de novo. Nessa área eu tenho que fazer 6 gotinhas. Então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3. Daí agora aqui, 4, 5, 6. Essa daqui, na verdade, tinha que ficar maior, porque ela tá bem na frente. Então, eu vou crescer um pouquinho. E vou colocar um pouquinho de branco nela. Nessa do lado, ó, arrancou ali a tinta, ficou sépia. Vou colocar mais. Assim, nessa última aqui não vou colocar. Ela tem que ficar meio que sumindinho aqui. É isso. E agora, o caramelo. Da mesma forma das outras. Pego de pouquinho e vou colocando, sempre na beiradinha e deixando irregular. Esse ladinho aqui eu vou deixar um pouquinho mais. E esse ladinho aqui eu vou deixar um pouquinho menos. Eu vou colocar o caramelo aqui nesse pedacinho só com o pincel zero. Irregular, não façam a linha oval, redondinha, só assim, ó, só pouquinho. O risco tá aparecendo aqui, então eu pus mais um pouquinho. Acho que precisa escurecer um pouquinho mais aqui o miolo, porque o meu branco vazou ali. Então eu tô usando o pincel zero. 1, 2, 3, 4, 5, tá faltando um, são 6. Mais uma manchinha ali, 6. Voltei com zero, agora eu tenho que esfumar um pouquinho de novo. Isso, já ficou bem profundo. Aqui já tá seco. Então eu vou te mostrar como eu vou colocar essa luz seca. Peguei um outro pincelzinho 2, que tá bem sequinho. Eu pego uma pincelada de branco, coloco no pratinho. Tiro o excesso. Não é para preencher de branco novamente. É para fazer isso aqui, ó. Contorno. Daí limpa. Percebe a diferença? Aqui, ó, eu tenho... Aqui tem a área clara. De branco puro. Aí eu entro com esse branco limpando. Aqui posso deixar bem fininho.
aqui, ó, contorno. Coloca a tinta e dá uma esfumada. Olha como faz diferença da que não tem. Essa, por exemplo, ela tá por trás, aquela também. Eu vou colocar esse branquinho aqui, ó. Olha como suaviza. Parece que não, mas dá um efeito bem legal. Se você não quiser fazer também, do jeito que tá, já está bonito, já está definido. Mas eu vou fazer aqui, isso daqui em todas as minhas. Depois eu te mostro. Pronto. Já fiz a luz seca em todas elas. Você já deixou secar teu trabalho, já fez a luz seca. Agora você vai pegar o zero e o branco. E vai fazer em alguns lugares um contorno. Não é um contorno inteiro. Olha o que eu tô fazendo. Só em alguns pontos. Aqui, nessas pontinhas aqui, em todos eles eu vou fazer. Aqui, ó. Onde tem essas áreas escuras, fica bem legal. Você viu que eu não tô contornando inteiro. Aqui na dobrinha. Aqui tem uma escurinha. Isso. Aqui eu vou colocar só um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Nestas aqui que estão abertas, eu vou pôr aqui, ó, sempre assim nesse pedacinho ali. Aqui que tá por cima, aqui que tá por cima. Esse eu vou pôr pra cá. Aqui eu tenho uma área escura, então eu posso pôr um pouquinho também. Na área escura fica muito bonito. A curva. Sempre onde tiver por cima. Tem no meu canal Só na Lu em Detalhes, que é um outro canal que eu te convido para fazer, que eu te convido para se inscrever também e me acompanhar lá, onde eu ensino pequenos detalhes. Eu ensino a fazer a sombra seca. Se você tiver um pouco de dúvida ainda, você procura lá. Só na Lu em Detalhes, luz seca. E eu vou aparecer te ensinando gratuitamente também. Aqui, ó, queria mostrar o detalhe. Veja essa parte aqui que ainda não fiz o acabamento com o zero e o branco. E olhe essa outra parte que eu já fiz. Viu como dá diferença? Bom, agora, deixando secar, para fazer um pequeno fundo azulado aqui embaixo. Agora, ele tá totalmente seco. Eu vou pegar o pratinho e vou colocar uma pincelada de água. Pincel número 12. Uma pincelada do azul Caribe. Vou misturar. Ó, ficou bem líquido, bem diluído. Eu não vou usar o pincel assim. Eu vou lavar ele, secar. Aí eu vou pegar um pouquinho da tinta. E vou começar bem aqui, nesse cantinho. Ó, pego mais um pouquinho. E eu vou preencher aqui, nessas entranhas, eu vou preencher. Aí, quando chegar aqui pra fora, ó, que tem, assim, que tá vazado, eu vou limpando meu pincel e fazendo isso aqui, ó. Eu não vou deixar uma linha aqui. Aqui um pouquinho.
Aqui um pouquinho mais, nessas áreas aqui, ó, vai ficar bem escurinho. Então eu posso carregar um pouquinho mais o pincel. Por que que eu coloco um pouquinho de água para diluir a tinta? Porque com um pouquinho de água, não muito, porque olha como aqui, ó, eu tô trabalhando na beirinha do crochê e essa tinta ela não cresceu, ela não manchou. Porque foi pouca água e eu tô trabalhando com o mínimo de tinta no meu pincel. Olha só, eu coloco, eu consigo fazer uma linha. Então essa é a intensidade da água que você deve colocar, que não cresça. Vou terminar o lado de cá, fazendo a linha, aí depois eu vou sumindo com a tinta aqui, ó, pra fora. Não deve deixar riscado, tá? Aqui eu quero fazer aquele trabalho bem delicadinho, de fundo. Por exemplo, se eu preencho esse espaço de azul, eu tenho que pular e tenho que fazer um pouquinho aqui também. Eu não vou fazer aqui, então eu não vou preencher. Vai ficar só um pouquinho de azul aqui, ó. Aí um pouquinho aqui também, olha como vai sumindo. Antes de terminar o trabalho, não leve isso pra lá. Aqui tem um pedacinho de fundo. E agora, nesses espaços aqui em cima, eu vou colocar assim, nos cantinhos. Vou limpar o meu pincel. Aqui preencho, porque aqui é uma entranha, tá lá no fundo. Aqui também. Olha como eu tô fazendo o movimento do pincel. Eu tô varrendo para fora, mas isso vai acabando a tinta, não fica linha. Aqui tem um cantinho. Aqui um pouquinho. Eu não devo levar até lá em cima, porque eu acabei com a tinta por aqui, ó. Então você imagina aqui. Até por aqui tem que terminar também. Aqui eu vou pôr um pouquinho. Vem sumindo. Ali nem vou colocar. Mas se você colocar aqui e ficar muito alto, aí você tem que espalhar. Ó, o meu aqui cresceu um pouquinho, então eu subo sem tinta, basicamente. Acho que vou crescer um pouquinho aqui para poder colocar aqui nessa pontinha. E aqui só um tiquinho. Viu que eu não contornei a flor? Não é necessário. Pronto, tá equilibrado dos dois lados. Acho que aqui eu posso pôr um pouquinho mais, porque aqui eu cresci. Então eu venho com um pouquinho só de tinta. Ó, aquela pincelada ainda tenho aqui que dá pra terminar. pouquinho ali e pronto. Vou mostrar pra você mais uma vez aqui, ó. Olha que bonitinho, aqui dentro tem correntinha com um nozinho na ponta, um picô na ponta. São dois pistilos. Tá muito bonitinho. Então, trabalho concluído. Espero realmente que você tenha gostado. Eu gostei muito. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E na descrição do vídeo tem um link. Se você for lá, você vai direto no risco da minha página. Para você que me apoia, muito obrigado. E hoje nós vamos ter beijinho especial. Quer saber para quem vai o beijinho? Esse é o Benedito, meu aluno virtual que mora em Tremembé, São Paulo. Sua filha Mari diz que ele aprendeu a pintar comigo no canal Sonalu Pinturas. Ele assiste a todos os vídeos e todos em sua casa estão muito orgulhosos com o progresso dele. Benedito, eu também fico orgulhosa em poder apresentar o trabalho de um aluno tão aplicado. Parabéns! Beijinhos para todos e um especial para você.